Bom, família de Volta à Vida, um prazer estar aqui com você. Mais um dia neste canal, servindo a Deus e compartilhando a sua palavra. Lembrando você que hoje é um dia muito especial para mim. Eu faço esse vídeo aqui hoje celebrando a libertação da minha vida. São 14 anos na presença de Deus, servindo ao Senhor e vencendo um momento muito difícil que foi para mim, que foi a vida cruel imposta pelos vícios. Eu não vigiei, eu vacilei, eu errei, fiz escolhas totalmente equivocadas e paguei um alto preço por isso, mas a gente tem um Deus que é misericordioso, criador de novas oportunidades. E eu queria hoje, nesse devocional, falar com você um pouco sobre isso, o que vai me permitir viver essa nova oportunidade que Deus está me dando. Antes da gente entrar, nesse vídeo, eu peço, deixa o seu like nesse vídeo, faça o seu comentário. Se você tem uma história de transformação, de mudança, coloque isso daí no seu comentário, né? Deixe aí o seu louvor a Deus, essa transição que você viveu também, porque eu tenho certeza que nós vamos alcançar muitas pessoas para a glória de Deus, tá bom? Vamos lá? Bom, se eu passei 14 anos no vício, significa que eu sofri pra caramba. De verdade, eu sofri pra caramba. E um comportamento que todo adicto tem, isso é característico de um adicto, se chama vitimismo. Eu aprendi isso a partir do momento que eu consegui me colocar à disposição de Deus para cuidar de pessoas. E todo dependente químico ou alcoólico, ele acaba se tornando refém de procurar um culpado para o seu problema, de procurar um responsável para a sua dor e para a sua dificuldade. Então, durante alguns anos, eu culpei muitas pessoas, eu apontei muita gente, principalmente os meus pais, né, a minha família, foram os principais responsáveis pela minha queda, mas além de estar totalmente tomado pelo mal, eu estava totalmente sem discernimento. Eu não conseguia enxergar um palmo diante de mim e infelizmente o vitimismo tomou conta de mim. Existem muitas pessoas que sofrem de vitimismo, mas infelizmente por outras áreas se equivocam achando que sua vida não dá certo, que as pessoas não a amam, que as oportunidades não surgem por essa pessoa se vitimizar em todas as coisas, e isso é o mal. Porém, falando da questão de drogadição, o vitimismo maltrata, machuca e humilha muita gente. Eu demorei a mudar de vida porque eu fiquei 15 anos cativo e eu demorei a mudar de vida porque sempre eu estive procurando um responsável por esse cenário de dor e de aflição que eu estava enfrentando. Sempre tentei jogar essa responsabilidade sobre alguém e não conseguia enxergar essa cegueira diante de mim. O meu processo de libertação aconteceu dentro de uma casa de recuperação. Nem todo mundo precisa passar pelo processo que eu passei, mas hoje eu sei que eu enfrentei esse processo para que eu pudesse cuidar de pessoas dentro do mesmo ambiente, vivendo a mesma coisa, dando a mesma direção, o mesmo aconselhamento, o mesmo nível de instrução que eu recebi. É aquilo que eu tenho passado. É claro que a gente precisa melhorar constantemente e aquilo que eu recebi eu tenho tentado aprimorar. Mas o que foi que transformou a minha vida? Quais foram os pontos que foram fundamentais para que a minha vida fosse transformada? E eu poderia aqui citar para você inúmeras, mas inúmeras experiências que eu tive que me levavam a buscar uma transformação, tanto na parte negativa do sofrimento, quanto também na parte da novidade, da motivação, dos sinais de Deus, da expectativa das pessoas que me amavam, da esperança dos meus amigos e dos meus familiares que ansiavam por me ver transformado. Mas hoje eu queria falar com você algo fundamental, que foi o dia que eu decidi me tornar um discípulo. E você vai se perguntar nesse momento, eu tenho certeza disso, mas um discipulado que mudou a sua vida, e eu queria pegar a raiz da palavra discípulo, é,
que significa ser um estudante ou um aprendiz. A minha vida estava totalmente destruída, sem sentido, sem expectativa. Simplesmente eu não servia para nada a não ser atormentar a vida das pessoas que estavam em minha volta e criar dor para essas pessoas. E aqueles que não me conheciam, eu me tornei uma pessoa totalmente insignificante. Essa era a realidade. Claro, existiam momentos de dor e dificuldade. Eu me lembro de um dia que eu estava andando por uma calçada e uma mulher saiu do comércio, uma loja, com sua filha, né, ali tomada pela mão, e ela saiu de cabeça baixa, se eu não me engano, ela estava olhando dentro da sacola, fazendo alguma coisa assim, e quando ela levantou a cabeça, que ela me viu diante dela, caminhando na sua direção, ela tomou a sua filha pela mão e ela voltou para dentro da loja. E ali, enquanto eu não passei por aquele local, aquela mulher não saiu de dentro daquele comércio, com medo da condição humana que se apresentava diante dela através de mim. Não que eu estava procurando fazer uma maldade naquele momento, mas eu estava totalmente enrolado num cobertor, num dia de sol sujo, e ela ficou com medo. E eu não tiro a razão dela, pelo contrário, ela simplesmente não tinha muito o que esperar de mim naquele momento, a não ser algo de ruim que eu pudesse fazer. Mas vamos lá. É, a minha vida estava nesse ponto e eu precisava, indiscutivelmente, reaprender a viver. Eu precisava recomeçar, eu precisava nascer de novo. Essa é a pura realidade da vida do Haroldo sem Jesus. Era necessário haver um novo nascimento, uma transformação, um homem novo precisava surgir. E se a gente não se dedicar a aprender algo novo, nós não vamos conseguir ter a nossa vida transformada. Nos dias de Jesus, os discípulos, eles eram conhecidos por estar em torno de um mestre, de um rabi. Então, a gente vê que a convivência desses aprendizes com o seu mestre é que dariam a essas pessoas a condição de um dia se tornar semelhante a ele. E foi fundamental para minha recuperação estar já chegando aos 14 anos a questão de não se afastar de Jesus. Todo discípulo, todo aprendiz, ele vai cometer falhas, quer seja na experiência numa empresa, quer seja numa sala de aula, quer seja na construção da vida. Todo mundo vai falhar, todos nós vamos errar. Mas tem gente que erra e desiste, tem gente que erra e abandona, tem gente que erra e não quer saber mais, tem gente que erra e dá as costas para aquilo que pode acontecer. E eu coloquei no meu coração que dessa vez eu iria permanecer sendo esse aprendiz, custe o que custar. Independente das minhas falhas, dos meus tropeços, dos meus erros, eu seria constante. Eu poderia falhar, mas essa falha ela não se repetiria. Eu poderia errar, mas esse erro ele não aconteceria novamente. Eu coloquei isso diante de mim, eu trouxe isso para o meu entendimento, porque eu vi a possibilidade da mudança e o meu mestre, meu alvo de transformação foi a pessoa de Jesus. Claro que diante de homens de Deus que se levantaram para me orientar, mas meu modelo era Jesus e a sua palavra. Eu não me tornei, não sou, mas estou em busca disso, de se tornar uma pessoa perfeita, mas os meus erros não foram capazes de impedir o progresso da minha jornada. Tem muita gente que precisa mudar de vida, mas são pessoas que desistem da transformação nas primeiras falhas. E eu vinha de uma cultura totalmente destruída, de uma mentalidade totalmente destruída, e eu falei: não, eu vou aprender. E tornar-se um discípulo de Jesus consiste em obedecer o chamado de segui-lo. Jesus não vai nos levar para onde a gente quer. Jesus não vai realizar os nossos desejos nesse percurso. Possa ser que lá na frente, com o nosso amadurecimento, a gente até venha alcançar coisas que a gente busca, que a gente deseja, mas que a cultura que estava sobre a minha vida precisava cair por terra. Isso só aconteceria se eu atendesse esse chamado de seguir a Jesus. E não tem como negar. É impossível uma pessoa se aproximar de outra
e essa fazendo um papel de mestre em sua vida e o discípulo não acabar ficando parecido com ele. A situação de vida que eu tinha era totalmente negativa, tomada por trevas, por males, e eu precisava de uma novidade. Jesus era o filho perfeito, o filho ideal, aquele que conseguia levar alegria ao coração do Pai, e tudo isso era aquilo que eu buscava. Por muitas vezes eu prometi aos meus pais que eu seria um filho que daria muito orgulhos a eles. E nada melhor que o Filho de Deus que conseguiu alegrar o coração do Pai a ponto do Pai dar testemunho de que esse era o filho do seu prazer, da sua alegria. Então, ser um discípulo é fundamental para alguém que quer ser transformado. Ser um discípulo é essencial para alguém que quer recomeçar a sua vida. Porque se nós recomeçarmos a nossa vida ou principiarmos esse recomeço com o mesmo entendimento e o mesmo pensamento que nós temos, nós não vamos chegar em lugar nenhum diferente daquele que a gente já está. Nós não chegaremos a uma condição diferente daquela que nós já vivemos. Tudo que nós viveremos, faremos, chegaremos, tudo será aquilo que a gente já tem. Tudo estará igual àquilo que a gente já faz. Então a gente precisa aprender a recomeçar. E meu primeiro conselho para você é: coloque no seu coração esse sentimento por aprender. São 14 anos que eu coloquei essa verdade dentro de mim. E durante 14 anos eu estou alimentando esse desejo. Eu quero aprender de Cristo cada dia mais. Eu quero aprender com os meus pastores cada dia mais. Eu quero ser um discípulo de pessoas que têm uma vida abençoada, uma vida estruturada, pessoas que têm uma vida feliz, que são modelos para mim. Então, sem esse sentimento de aprender, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E a gente não vai conseguir parecer com nada diferente daquilo que a gente já tem, que é aquilo que a gente já é. Então, como é que eu me torno esse discípulo? Como é que eu faço para isso acontecer na minha vida? Como é que eu crio esse ambiente para que a nossa vida seja transformada? É inegável que nós vamos chegar a Cristo e muitas vezes lutar por essa permanência a partir das promessas que ele tem para a nossa vida. E você sabe, se você é cristão, se você frequenta uma igreja, que a maioria das pessoas estão buscando aquilo que o Senhor pode fazer. E a gente vê em Mateus 4,19, Jesus fazendo uma promessa para os seus discípulos: vem comigo, aprendam de mim, que eu farei de vocês pescadores de homens. Jesus está, nesse versículo, liberando uma autoridade incrível sobre a vida dos seus discípulos, dizendo: eu vou levar vocês a tal estágio que vocês serão capazes de atrair pessoas a vocês. Essa é uma promessa maravilhosa na vida desses homens. Mas no versículo 17, olha o que Jesus fala. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: arrependam-se, que vocês vão ver o reino de Deus chegar. Sem arrependimento, a gente não vai conseguir se tornar um discípulo. Por quê? Arrepender-se significa virar-se. E tudo isso é oposto àquilo que a gente pensa. Se nós mantivermos o nosso pensamento, o nosso ideal de vida, essa proposta que a gente colocou durante anos em nosso coração, a gente nunca vai conseguir aprender aquilo que Jesus tem a ensinar. Então, esse convite de Jesus aos seus discípulos é o mesmo convite que ele fez a mim, é o mesmo convite que ele faz a você. Olha, o reino de Deus chegou, você tem coisas incríveis para você viver, mas você precisa mudar a sua maneira de pensar. Então, o que isso significa? Eu preciso dar as costas à maneira que eu vivia. Eu preciso dar as costas à maneira com que eu pensava. Se você não trouxer essa compreensão para você, dificilmente você trará uma mudança para você, porque qual é a maneira que você vivia? Qual que é a situação do homem aos olhos de Deus? Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não é porque eu fui um marginal, um drogado, um alcoólatra que eu pequei. Tem muita gente que nunca usou droga, mas pecou. Foi gerado em pecado, foi formado em pecado, e o Senhor está sendo claro: todos pecaram
estão destituídos da glória de Deus, estão inacessíveis à presença do Senhor, não conseguem desfrutar daquilo que ele tem. E essa é uma palavra que abrange a humanidade, não é um homem ou uma mulher em específico, mas é toda a humanidade foi formada em pecado. Satanás conseguiu ferir a matriz, Adão e Eva, e tudo aquilo que foi reproduzido a partir deles veio dessa maneira, nasceu dessa maneira. Davi escreve: em pecado gerou minha mãe. E aí, qual que é a consequência do pecado? O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23 diz isso. Então, tudo aquilo que eu fazia com que eu caminhasse a passos largos para a condenação da morte eterna. Então, eu precisava mudar o meu estilo de vida, eu precisava abrir mão da maneira com que eu vivia, eu precisava aceitar um ensinamento que fizesse com que eu passasse a viver de uma maneira diferente. E aí, o mesmo texto de Romanos 6:23 vai dizer que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É a vida eterna na pessoa desse mestre. É a vida eterna sendo um aprendiz desse Cristo. Então, se eu tenho que abrir mão da minha maneira de viver, eu preciso abrir mão dos pecados que eu praticava. Só que eu praticava esses pecados por causa de uma mentalidade moldada segundo o padrão do mundo. E Paulo escreve em Romanos capítulo 12, verso 2, que diz: não se conforme com o padrão do mundo, mas transforme o seu entendimento pela renovação dele. Transforme a sua maneira de pensar, renovando esse entendimento para você conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então não é só abrir mão da maneira que eu vivia, porque eu vivia nessa condição por causa daquilo que eu pensava. Se você só mudar um comportamento ou outro, você não vai conseguir experimentar aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu até aconselho você que é necessário você mudar a sua maneira de pensar, transformar o seu entendimento, que a partir disso você se tornará um discípulo do Senhor na prática das coisas mais simples da vida. Então eu vinha de uma vida totalmente destruída e o maior causador dessa destruição eram os meus pensamentos. A partir do momento que eu comecei a conhecer Cristo, a sua pessoa, e trazer para minha vida o seu entendimento, as coisas mudaram. Hoje são 14 anos, não de um homem que faz coisas diferentes, mas de um homem que antes de fazer essas coisas passou a pensar de uma maneira diferente. Primeiro, eu reconhecia Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e isso me deu a condição de ser uma nova criatura. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Segundo, eu reconheci Ele como Salvador, mas eu entendi que Ele não só salva, Ele governa, Ele domina, Ele é Senhor, e eu me coloquei como servo desse Senhor. Eu passei a obedecer os seus mandamentos, eu passei a caminhar segundo a sua vontade. Terceiro, me tornei um discípulo, e a gente vê que é impossível um discípulo andar com seu mestre e não se parecer com ele. Jesus mesmo disse em Lucas 6,40: o discípulo nunca estará acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Então, a partir do momento que eu entreguei o controle e o domínio da minha vida para Jesus, eu passei a fazer coisas que Jesus também fazia, como falar a verdade, honrar os pais, como obedecer a palavra, como viver por um propósito, como não trocar a promessa por um prato de lentilha. E hoje eu posso celebrar 14 anos de um novo homem, de uma vida transformada e de uma condição que transformou a minha história para sempre. Eu luto e creio que até a eternidade estarei querendo aprender de Cristo, quer seja com Ele através das experiências pessoais, quer seja com meus pastores, meus líderes, as pessoas que vivem com Jesus e eu as admiro e, e louvo a Deus por levantar pessoas assim, mas eu estou com meu coração disposto a aprender. Talvez hoje
Você é uma pessoa que tem uma vida muito semelhante à vida que eu tinha, talvez não em questão de condição física ou mental, mas você tem o mesmo problema. Nada na sua vida dá certo e você é a vítima, você é aquele que sempre procura um responsável por isso. Mas eu queria te lembrar, eu encarei toda aquela situação porque o culpado era eu. A gente tinha um mestre todo-poderoso, um Senhor incomparável, um Jesus tão grande e disposto a mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mas a gente insistia em viver segundo o nosso pensar. Eu convido você a ter uma vida diferente para você viver. Tem algo novo para você alcançar. Eu estava na casa dos meus pais, o meu pai me deu um abraço e meu pai falou assim: Haroldo, eu tenho tanto orgulho de você, meu filho. Eu tenho tanto orgulho de você. E se você parar para pensar, isso aconteceu porque eu decidi me parecer com alguém que um dia o céu abriu e seu pai disse: Este é o meu filho, que me dá muito orgulho e eu tenho prazer na sua vida. Então, esse discipulado é marcado por isso, por esse convite. São 14 anos sem crack, 14 anos sem cocaína, 14 anos sem maconha, 14 anos sem álcool, 14 anos sem prostituição, 14 anos sem ser dominado pelo mal, 14 anos de uma nova vida, 14 anos de uma nova história. E você pode ser o próximo a escrever essa nova história. E saiba que a partir do momento que você decidir viver uma nova história, a sua história servirá de exemplo para que outras pessoas possam também decidir viver o mesmo que você viveu. Jesus continua mestre e ele continua chamando os seus discípulos. Se você quer vir após mim, tome a tua cruz, largue tudo que te prende e segue-me. Estou seguindo a Jesus e está valendo muito a pena. Tá bom? Se esse vídeo te abençoa, se esse vídeo te instrui, te capacita, eu sei que você também conhece alguém que tem um problema de vício, de cativeiro, de sofrimento. E essas pessoas ficam buscando soluções mirabolantes e a fórmula está diante da gente. Então, eu faço um pedido, eu poderia até falar que eu te dou uma ordem, mas eu te faço um pedido. Você conhece alguém que está na droga, que está no vício, alguém que precisa mudar de vida? Pega esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, porque a questão da transformação, ela está ao alcance de todas as pessoas. Tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar o seu comentário. Talvez você tenha uma experiência semelhante à minha e você queira aí compartilhar no comentário. Eu farei questão de dar destaque lá no seu comentário, tá bom? Deus te abençoe. Vamos continuar aprendendo para que a gente possa continuar vivendo, tá bom? Fui. Fica na paz.